Hoje é Gigi Drops Cósmico, 4 de setembro, quinta-feira. Quinta-feira, dia de Júpiter, nosso mestre da sabedoria, que nos ajuda a ampliar, expandir os nossos limites. A gente vai falar de Júpiter hoje, mas nesse podcast, nesse Drops de Cósmico aqui, em vídeo, né? Então vocês estão vendo, eu vou trazer o mapa do momento. É, Nesse Drops, a gente vai conversar sobre o céu desse momento que está aqui arrumando a casa, né? Fazendo os seus convites e ajustando e montando aquele banquete para a gente poder receber o eclipse de domingo, dia 7. É um eclipse lunar total, muito potente, muito emocional. Muitos aqui já recebi depoimentos de vocês aqui nas redes sociais falando sobre das águas, né? As águas movimentadas. É, São memórias, né, que chegam, são histórias e também são as nossas águas de fluido e são as nossas águas de emoções. Então, elas estão mexidas, a gente é lua cheia, né? Então, como toda lua cheia, essas águas já ficam borbulhantes aqui, mas elas vão subindo, né? Mas é assim especial porque a gente tem o eclipse, e o eclipse sempre é um evento é, importante que movimenta fisicamente, né? É, Eletromagneticamente, fisicamente. ah, os eclipses mudam a frequência da vida, do pulso de vida da Terra, tanto é que é, todo, todo, toda a comunidade, né, astronômica se volta e voltam todos os seus aparelhos e tudo para olhar para o eclipse, para conseguir enxergar aquilo que não se consegue ver quando a gente tem uma lua cheia. No eclipse se revela. Então, a comunidade toda fica esperando esse momento em observação e estudando os efeitos de um eclipse, que são aqueles poucos minutos ali, mas que tem um efeito dentro da frequência vibracional mesmo, de vida. É, então, é muito bonito. E simbolicamente, isso tem por correspondência, uma força muito grande, né? Então, eu falo, são ventos energéticos aqui, né? Que vão varrendo algumas situações e vão trazendo também eventos e grandes oportunidades para que a gente se ajuste no nosso caminho. Eles acontecem a cada aproximadamente 6 meses, 2 vezes por ano, fazendo esses convites, nos movimentando no céu, né? Nos movimentando na vida, para que a gente possa estar alinhado ali com o nosso, com o nosso propósito, que é de vir, né, do servir e do vir a ser quem somos. Eu vou trazer para vocês o mapa desse momento e vou atualizar ele aqui, vou trazer para vocês e a gente vai conversar então sobre esse momento especial que a gente está vivendo. Então, como eu disse, essa organização aqui, né? Tem uma organização aqui para a gente aguardar, né? E esperar aqui o que temos para esse eclipse. Os eclipses têm uma duração, uma atividade, vamos dizer assim. Então, se revela, ou, né, finaliza e iniciam coisas num período de 6 meses. Então, a gente fala que aproximadamente aqui a gente tem uma duração de uma temporada de eclipse e de um eclipse por 6 meses. Então, muito também disso tudo que a gente vai conversar hoje, que a gente está falando do cenário, então, de todo o processo que a gente tem como é, convites do céu, né, dentro das nossas propostas aqui. Tô querendo trazer a canetinha para poder escrever e ela não tá funcionando aqui na marcação. Deixa eu tentar aqui de novo para ver o que está acontecendo. Espera aí só um minutinho.
Então, tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje tem muito a ver com convites mesmo nesses 6 meses. Então, são coisas que vão se desenvolvendo dentro do ciclo, né? Por isso que é tão importante a gente entender que parte do ciclo a gente está. Eu sempre falo sobre isso. Particularmente, a gente tem os nossos ciclos e tem os ciclos do quais a gente faz parte, né? Então, do qual a gente faz parte, que a gente tem um ciclo maior do Sol, da Lua, os ciclos dos planetas, o ciclo das estações, que tem a ver com o Sol, o ciclo da Lua, que tem muito a ver com as lunações, e isso a gente consegue fazer essa correlação quando a gente conhece nosso mapa, né? Quando a gente conhece nosso mapa natal, e aí a gente consegue entender em que fase do nosso ciclo a gente está, e dentro do nosso ciclo, como é que ele está conversando com o ciclo natural eh, externo, né? Mas vamos lá, vamos ver esse céu aqui. A Lua entrou para a fase crescente no domingo, em Sagitário, 8 graus de Sagitário. Então, a gente está numa semana crescente da lunação virginiana. E uma semana crescente é uma semana produtiva, geralmente é a mais agitada, mais produtiva do mês, com resultados. E foi uma semana muito especial, nós tivemos dias aqui muito especiais e que ainda estão válidos, porque aqui a gente está falando, né? Como eu disse, a gente está num pré-eclipse, então tem muito movimento. É um mês de setembro, né? A gente entrou no mês de setembro, a gente está no dia 4, é um mês de setembro de muito movimento. É, de muitas agitações, de muitos imprevistos, de muitas mudanças, como tem sido em muitos meses que a gente tem vivido. Mas esse setembro promete, até porque a gente tem essas qualidades aqui, né, de eclipse e algumas mudanças aqui de planetas. A gente vai falar aqui hoje nesse podcast. A Lua chegou em Aquário, aqui, 1 grau de Aquário. Tá fazendo um belo trígono com Urano em Gêmeos, então dá uma certa agitação, uma certa ansiedade emocional que a gente já tá sentindo. Ela está fazendo conjunção com Plutão, então intenso, profundo, ardente, instintivo aqui. Eu fiz até uma pergunta lá nas redes agorinha, né? Deu vontade aí de fazer alguma coisa rebelde, de mudar alguma coisa porque tá muito ruim. Então a Lua tem um pouco a ver com isso. Lua em Aquário é sempre um momento que naturalmente a gente tem um certo distanciamento emocional dos eventos e da situação ao nosso redor. Só que, né, como eu já disse antes, a gente está num céu muito emocional. Até porque a gente tem um trígono muito bonito de água, que a gente já falou dele semana passada. É um trígono de água entre Júpiter, Lilith e, aqui ó, enfim, eu não consigo fazer um triângulo bonitinho aqui, mas é aqui, esse. Que a gente tem, então, o nó do norte a 18 graus, Júpiter a 18 graus e temos Lilith a 17,59. É um triângulo praticamente perfeito, de água. Então, né, se a gente tem Júpiter, a gente está falando de transbordamentos, de expansão, ampliação, alguns exageros, né? Esse Júpiter está fazendo uma quadratura com Marte. Hoje eu já fiz um texto que está nas redes sociais, é que a quadratura está aqui. Marte em Libra, 18 graus também. Que está fazendo um quincúncio aqui, ó, com o nó do norte. Então, enfim, Marte aqui como um planeta pessoal, né? Ele está nos ajudando dentro desse trígono. Esse trígono é um grande presente que a gente está recebendo do céu. E quando a gente fala de trígono, né, a gente fala de oportunidades que aparecem e que praticamente nos leva, sabe? Que muito pouco a gente tem um domínio, vamos dizer assim, um controle, mas a gente tem domínio, né? Dentro desse movimento que vai acontecendo. Então, quando eu falo em oportunidades, eu falo de eventos, de situações, de boas conversas, de encontros, de diálogos, de livro, arte.
que a gente consome, lugares que a gente vai e que ali, e que naquele momento, naquela situação, naquele evento, a gente tem eh, viradas, né? Viradas de chave aqui, nesse caso, que nos orienta. Lilith em Escorpião, a gente já falou bastante dessa Lilith, né? É um Lilith que está falando, que está nos convidando o ano todo, até novembro, a realmente lidar com os assuntos que são tabus para gente e lidar com tudo aquilo que a gente quer controlar, porque sabe que nos controla, né? Então tem uma potência muito grande aqui. E sabe aquelas coisas que a gente fala, eu preciso controlar isso aqui porque isso aqui me controla? Só que enquanto a gente está fazendo esse trabalho, na verdade, a gente está sendo refém daquilo que nos controla, né? Eu falo que é um sistema, a gente vive num sistema duplo, né, de polaridade, então a gente fica nessa polaridade com a gente mesmo. Então, aqui está o que me controla e aqui está o que eu quero, a forma como eu controlo para isso que não me controlar. Então, eu fico brigando nesse polo. E Lilith traz isso. Lilith sempre está. E esse ano, a cada ponto que ele é tocado, provocado, ativado pelos planetas, traz para a gente uma informação, traz para a gente uma situação que nos confronta com isso. E nesses momentos, então, a gente tem a oportunidade de criar um novo, criar um sistema que saia dessa polaridade. Ok, eu entendo que me controla e eu quero, então, fazer diferente disso, né? Eu quero criar uma nova forma de me relacionar com isso que me controla. E não ficar tentando controlar o que me controla. Esse processo é um processo do ano todo, lilithiano, e então nesses momentos que ele é ativado, e aqui nesse grande trígono, e ele vai ficar em trígono, Lilith é um ponto, Lilith não é um planeta, é um ponto lunar, então tem a ver com as nossas necessidades, com a nossa lua. Lilith, ele vai continuar em trígono com Júpiter até acho que ano que vem. Ele vai ficar bastante tempo em trígono com Júpiter, se eu não me engano. Ou pelo menos até o final do ano aqui, enquanto ele estiver em Escorpião. Porque Júpiter está em Câncer, né? E fica até ano que vem em Câncer. Então, até o final do ano, esse Lilith fica em trígono com Júpiter. Então, é o tempo inteiro falando aqui de muitas. Então, de muitas crenças, de muitas leis, de muitas verdades, padrões do nosso sistema familiar, porque é câncer, é, étnico-social, que a gente faz parte, e que então a gente incorporou em algum momento da nossa vida para justificar a forma como a gente vive, né? Então, são aqueles momentos que é, são aquelas crenças, aqueles padrões, aquelas ideias e verdades ali, aquelas leis, né? São situações que viram leis dentro do nosso sistema social. Todos nós conhecemos isso, é, através da nossa família, principalmente, né? E se é câncer, então a gente tem família, mas também tem dos nossos grupos muito íntimos, que estão sendo expandidos por esse Júpiter. A gente conversou muito sobre Júpiter e Vênus. É belíssimo esse momento que a gente viveu. Vale a pena voltar nesse podcast sempre para poder olhar, e rever e repensar todo o trabalho que a gente fez com Júpiter encontrando com Vênus encontrando com Júpiter, né, em Câncer, e que abriu um leque aí de um ano para o ano que vem eles vão se encontrar de novo aqui em Câncer também. Então, assim, é muito interessante, né, entender os ciclos. Mas nesse processo todo a gente viveu experiências novas, a gente experimentou coisas novas e que provavelmente, e aí Marte entra, né, como um ativador, um impulso de ação aqui muito importante nesse momento, porque provavelmente
essas experiências e tudo e que a gente sentiu e que a gente quer viver. A gente tem uma lua em trígono com Urano aqui hoje, com Plutão, que pode estar realmente ativando isso hoje, é, que confronta, que vai em choque dessas verdades. Então, são experiências que a gente viveu que foram maravilhosas, que foram reveladoras, que foram expansivas, né? Naquele momento que você olha e fala assim, nossa, eu tenho muito mais ainda para viver, para experimentar, eu posso mais além dessas verdades que eu acreditava. E aí bate de frente com essas verdades que a gente já vem trabalhando elas há algum tempo e a gente vai continuar trabalhando aí até ano que vem, enquanto Júpiter estiver em Câncer. Então, é um processo de desconstrução, né? E de dissolução. Também a gente está falando de água, então a gente vai falar também um pouquinho de um processo de dissolução aqui. Até porque Saturno também entrou em Peixes, a gente vai falar de Saturno. Então, a gente está falando aqui de um Lilith em Escorpião, tratando desses tabus e convidando a gente a sair desse sistema duplo ali que a gente já conhece de controle, conectado com o Júpiter que está falando, olha, você pode experimentar mais, você pode experienciar mais, isso vai te levar para um outro nível de evolução, vai expandir muito aqui o seu espaço íntimo, seguro e, e protetor, nutridor que você precisa para ser a base dos seus próximos anos. Falei bastante disso com vocês, né? Júpiter em Câncer tem um papel fundamental, porque a gente está aqui estruturando as nossas bases emocionais, que são o nosso fundo aqui, as nossas raízes para o que a gente vai viver para os próximos anos. Então, muito, muito importante esse Júpiter em Câncer. E então, fazendo trígono, os dois com o nó do norte, que é esse ponto também de interseção aqui, Sol e Lua. E é um ponto de destino, né, que a gente fala. Então, é para onde a gente caminha, para onde vão os nossos olhos. Ele está em Peixes, né? Entrou no início do ano, em janeiro, em Peixes, então indica que é aqui que vão acontecer os eclipses. E esse nó do norte, então, quer dizer, esse trabalho aqui feito, né, entre Lilith e Júpiter, com o apoio de Marte nos impulsionando a fazer, é um Marte em Libra, então tem muito a ver com acordos, em entrar em acordo com o outro, na conversa com o outro, na comparação, né? Com meu sócio, com meu parceiro de vida, é, dentro dos meus vínculos, né? Eu tenho, então, o impulso de agir para realmente levar adiante essas mudanças que eu preciso fazer aqui, né? Então, eu tenho um respaldo, vamos dizer. Quando a gente fala de quadratura, a gente fala de decisão, de tomada de ação, de uma mudança de direção. Então, Marte aqui está favorecendo muito. E vindo, então, em direção, né, ao Nó do Norte, que esse caminho de destino, né? É o norte, né? Para onde a gente está caminhando, né? Então, a gente está caminhando aqui para essa energia de Nó do Norte em Peixes, que é onde vai acontecer o eclipse. Aqui você vê esse trígono tá a 18 graus, 3 graus aqui da onde vai acontecer o eclipse. Então, super ativo é esse trígono e essa quadratura de Marte são aspectos desse eclipse, desse mapa de eclipse de domingo. A gente pode considerar, porque ele está fazendo esse pano de fundo aqui, muito forte. E então, como eu disse, tem aqui o convite para esses 6 meses que vem por aí até os eclipses lá de março, já no ano novo astrológico de 2026. Então, é um belíssimo trígono. Então, nossas águas estão mexidas, nossas memórias, a reconstrução de algumas histórias que a gente viveu, que a gente se conta, que a gente ouve contar dentro dos nossos sistemas, né? Sistemas familiares, sistemas sociais, sistemas íntimos. E aí a gente tem uma ressignificação de tudo isso.
muito importante acontecer e que a gente precisa fazer esse trabalho para a gente poder criar bases realmente fortes e com com novos limites, limites muito mais saudáveis, que vai acontecer aqui em Câncer com esse Júpiter trabalhando, né? Essas mudanças a gente vê que não são mudanças que, nossa, a gente dorme e acorda que acontece, né? Quando a gente entende os ciclos, a gente começa a perceber que eles têm fases. Então, aqui a gente está numa fase bem bacana de muitas oportunidades, né? Muito mais de oportunidades do que de desafio, e nos levando na construção da mudança, do resultado da mudança, né? Então, é um processo longo, esse de construção, que a gente está falando aqui, de base. É uma construção a partir da expansão, da ressignificação, da nova valorização, porque Vênus passou por aqui, se encontrou e eles vão se encontrar de novo aqui também. Então, tem muitos, né? é, é uma construção não material, né? Concreta, porque não é Saturno que está por aqui. Mas Saturno, vamos lá em Saturno? Saturno está aqui, ó. Entrou a 29 graus de peixes. Gente, a gente conversou bastante sobre Saturno e Netuno, Vênus, Mercúrio, Saturno, Netuno. Desde janeiro nós estamos falando sobre isso. Eles passaram por peixes, se encontraram Vênus e Saturno por aí muitas vezes, duas vezes, né? A terceira vez foi já em Áries. Enfim, e a gente conversou também sobre o que que significava esses pontos finais aqui de de peixes, né? A importância desses pontos finais de peixes. A gente tem do grau 25 aí ao grau 20 ao 29, que é onde vai acontecer a retrogradação de Saturno, são pontos que foram muito marcados nos primeiros meses desse ano. Então, de janeiro até abril, maio, foram pontos ali muito marcados. Então, são meses cruciais. Eu falei bastante sobre isso. Anotem, escrevam sobre esses meses, porque você vai precisar voltar neles. E a gente vai voltar neles algumas vezes, mas agora, sem dúvida, a partir do olhar de Saturno, né? Saturno, que tem a ver com disciplina, com compromisso, com os limites que temos, né? Saturno tem uma importância muito grande. Eu vou até dar uma olhada aqui nas minhas anotações, que eu fiz muitas anotações desse Saturno, é muito bonito. No e-book GPS Cósmico, eu fiz um capítulo, né, sobre os grandes mestres, então sobre a mudança de Júpiter para Câncer, esse processo de Saturno entrando em Áries e voltando para Peixes, da sua retrogradação, falando de Urano em Gêmeos e de Netuno também, né, entrando em Áries. E eu vou colocar esse capítulo de Saturno, eu vou colocar esses capítulos separados à venda para quem quiser, num preço simbólico aqui, porque o material tá bem bonito, tá bem bacana. Vou fazer uma revisão aqui, fazer umas anotações a mais. Quem já comprou o e-book vai ganhar esse anexo é, revisado, né, assim, com informações mais ampliadas, porque à medida que os tempos vão passando, a gente vai entrando nesse ritmo das mudanças, vão chegando mais informações e vão ficando mais, vai esclarecendo algumas coisas e vai nos indicando outros movimentos também, né, que é o que aconteceu aqui quando eu fui revisar tudo aquilo que eu escrevi dentro do e-book, eu falei, bom, tem muito mais aqui agora nesse momento revelado, né? Através da nossa própria experiência, da vivência da astrologia. Então vamos lá, Saturno tem a ver com disciplina, com compromisso, com estrutura, com construção, né? E com os nossos limites, limites físicos mesmo, né? É importante aqui tem pele, né? Pele, ossos, ele tem a ver com isso. Saturno, quando entrou em Peixes em 2023, então volte nas suas anotações.
março de 2023, né? Ali entra em Peixes e é um convite a estruturar o que não tem como estruturar. Porque aí, para entender Saturno em Peixes, a gente precisa entender o que que é Peixes. Peixes não tem entendimento, né? Peixes é aquilo que a gente não define. Tem a ver com sonhos, tem a ver com fantasia, tem a ver com águas cósmicas, tem a ver com tudo que é e não é, que se mistura. Tem uma dissolução. Em Virgem, Peixes, a gente tem a integração, então dissolvem limites. E aí entra justamente o planeta dos limites dentro de Peixes em 2023. Então a gente vem passando por uma reestruturação dentro dessa área. E o que eu falo sobre quando Saturno entra, né, numa determinada área do nosso mapa e no signo, ele, ele faz a gente olhar para o que é essencial. Então, ele vai desconstruindo tudo aquilo que está em excesso ali, ele tira os excessos, abre espaço, né? E a gente vai então para o essencial, a gente concentra. Por isso que eu falo, né? Saturno e Júpiter, no seu par que eles vivem, um concentra, o outro expande, né? A respiração é o nosso movimento de respirar. E aí a gente entende que todos os ciclos têm esse contração e expansão. Eles não são um mais importante que o outro, eles são um processo do outro. E então, Saturno dentro ali de Peixes, ele faz a gente olhar para o que é essencial. E se Peixes fala sobre sonhos, sobre ideais, sobre fantasias, sobre é, o nosso mundo inconsciente, sobre o inconsciente coletivo, né? Sobre o campo energético cósmico, sobre essas emoções, pensamentos, ideias e tudo misturado, sobre a espiritualidade, então que a espiritualidade tem a ver com isso, né? Com esse movimento de integração aqui com tudo e todos, né? Quando Saturno entra ali, ele convida a gente a rever quais são os nossos excessos aqui. E Saturno tem um ciclo de 30 anos. E ele está, então, no último grau do último signo do zodíaco. Tem uma força muito grande esse 29 graus. A gente conversou bastante aqui em podcast. Porque a gente está falando daquele último ponto para o começo. E olha, Saturno passou por aqui, ele entrou no começo e ele voltou. Ele voltou, porque tem coisas aqui para a gente revisar ainda, para definitivamente ele começar esse ciclo de 30 anos para frente. Desde 1996, ele não chegava a Áries. Então, a gente está fechando esse longo ciclo que Saturno passeou por todos os signos, por todas as casas do nosso zodíaco, fazendo essa organização. E agora ele chegou, agora, em 2023, no último signo Peixes, e nesse momento ele está aqui pegando os últimos 5 graus aqui, quase 5 graus, do signo de Peixes. É, Como eu disse, foi um momento muito importante, porque reviu. A gente teve Vênus aqui, teve uma conversa muito importante do que a gente valorizava, do que a gente não valoriza, né? Dos nossos sonhos, dos nossos desejos de alma, né? Peixes tem a ver com isso também, com a nossa alma. Então, uma reconexão com a nossa alma. Então, Saturno, não, por acaso, volta a Peixes a poucos dias do eclipse que vai acontecer em Peixes. Não é por acaso, né? Ele volta para dar essa estrutura, né? Para num tempo caótico, psicótico, numa loucura pisciana, onde a gente tem um eclipse, a gente tem Saturno ali nos lembrando do que a gente fez de trabalho de 2023 até agora,
dentro dessa área da nossa vida, dentro da energia pisciana, do que era essencial. E nessa reconfiguração, a gente está construindo, tendo contato com o que é intangível. E a gente teve muitas experiências nesses últimos 2 anos e meio, sobre nessas experiências de um amor maior, na experiência da nossa espiritualidade, da conexão com tudo que está ao nosso redor e com o outro, de uma forma não material, não só virtual, não só física, mas de uma forma telepática, é, vibracional, né, de integração, de mistura. Então, Saturno aqui nos lembra e nos faz lembrar dessas experiências. Vale muito a pena, como eu disse, voltar nas anotações desse ano, principalmente desse ano, porque ali, nesses pontos, foram pontos importantes que a gente fez muitas revisões, reanálise. Então, em correspondência, aconteceram coisas na nossa vida aqui muito importantes e que nos aquece, que nos fortalece, enfim, que está nos acompanhando aqui nesse momento e que vai ser muito importante aqui para esses 6 meses de eclipse. Olha só, porque Saturno faz a retrogradação, volta para o movimento direto em novembro, se eu não me engano, e aí, deixa eu até conferir aqui, mas se eu não me engano é, entra no movimento direto dia 28 de novembro. E aí, só ano que vem, definitivamente, ele entra, então, em Áries, aí é outra história, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas a gente vai falar lá na frente. Netuno, daqui a pouquinho, está entrando também. Está entrando aqui em Peixes, porque ele também vai voltar a Peixes. E Netuno rege Peixes. Mas, nesse momento, que temos aqui para o céu do eclipse, é um Saturno, com alguns convites. Então, que são base para a gente trabalhar aqui nos próximos 6 meses dentro desse trígono de água que vocês viram. Então, dentro temos ainda Saturno em Peixes. Ele entra para recepcionar, para fazer esse trabalho aqui, para montar esse banquete junto com Júpiter, com Lilith, com Marte aqui para receber esse esse eclipse tão maravilhoso que a gente vai ter pela frente. Quero ver se eu consigo gravar para vocês, tá? Sobre o eclipse, um especial aqui sobre o eclipse, mas sem ansiedade sobre o dia que acontece, porque os acontecimentos, eu já falei sobre isso, né? A gente não tá falando o dia, hoje estamos aqui. As coisas não são assim. Tem uma vibração, tem uma ondulação aqui de frequência e a gente vai se ajustando nessa frequência. Às vezes um pouco antes, então tem gente que antecipa as sensações e tem gente que sente as sensações depois. E tá tudo certo, cada um tem um tempo nessa modulação. E importante é a gente estar conectado no contexto geral que a gente tem aqui. Então, temos isso, né? E aí, temos também Mercúrio. Eu escrevi um texto, já está nas redes. Mercúrio entrou em Virgem. É, não por acaso também, né, gente? Ele está aqui agora a 3 graus, ele entrou essa semana em Virgem, é um Mercúrio renovado, porque ele fez uma retrogradação em Leão. A gente, então, fez uma atualização, né, do nosso software. Então, a gente está pronto aqui para fazer boas interpretações. Chegando em Virgem, tem um lance, né? Quando chega em Virgem, Mercúrio em Virgem é detalhista, analítico, discriminatório, especifica as coisas, ele, né? Tem aquele olhar muito importante. A gente precisa desse Mercúrio, né? Em correspondência, o nosso Mercúrio, que eu digo, né? O Mercúrio que você tem aí no seu mapa, independente de que signo que seja, ele recebe essa vibração e, de alguma forma, confortável ou incômoda, ele recebe essas qualidades aqui virginianas. Então, a gente fica também no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana, de interpretar as coisas, de fazer trocas, de comunicar, de conectar com o outro. Desculpa. A gente fica com um pouco dessa qualidade aqui, virginiana. Só que aí ele entra em Virgem já fazendo uma quadratura, que agora já está perdendo força, né? Mas ainda fica ativo aí por esses dias, com Urano em Gêmeos.
Então, Urano falando assim: olha só, tá bom, você tá com esse olhar aí, mas esse olhar aí tá meio ultrapassado, hein? Tem umas fórmulas que você tá usando para organizar a sua vida e para analisar os pontos do cotidiano que não funciona mais, não. Vamos atualizar? Tem outras opções, porque tá em Gêmeos, né? E o Urano está muito forte. O Urano está estacionado, ele vai entrar em retrogradação no sábado, um dia antes do eclipse, e então, quando o Urano está muito forte, a gente fala dos uranaços, né? É uma energia elétrica, a nossa mente fica agitada e está fazendo uma quadratura com Marte, com Mercúrio, que é essa mente humana que a gente tem. Então, a gente pode ter aqui algumas dificuldades de conversa, umas conversas meio atravessadas, meio estranha, uns tilt, né? Tanto nas nossas conexões quanto elétricas mesmo, física, eletroeletrônicos, produtos, baterias e etc. Carro, sabe? Celular, internet, sistemas. Então a gente pode acontecer. É muito comum, tem estudos já muito que acompanham isso há muitos anos, desde que começou a estudar a partir dessa descoberta de Urano. Toda vez que ele é, ativado, principalmente com Mercúrio, né? Mercúrio que é um planeta que está muito perto do Sol, ele é um filtro aqui para gente, eletromagnético da Terra-Sol. Então, a gente tem alguns problemas aqui, sim, de internet, etc. Isso já tem comprovado, né? Não é invenção aqui da minha cabeça, não. Então, isso pode acontecer, mas isso não quer dizer que vá acontecer. E pode ser muito pontual também. Mas, de qualquer maneira, a gente tem aqui como correspondência uma agitação e um pedido aqui, olha só. Precisamos mudar algumas coisas aqui, porque essa forma de organizar, essa forma de pensar a organização, essa forma é, de ter essa conexão com o outro, de forma tão detalhista, tão minuciosa, precisa ser atualizado. Afinal de contas, você acabou de voltar de uma atualização aí, né, Mercúrio? Então, Urano bate a real aqui para Mercúrio, né? Ele já entrou, como eu disse, essa quadratura está perdendo força, mas está ativa ainda durante alguns dias. Urano continua aqui fazendo, né, o pequeno trígono que vai ficar ativo por 4 anos, 5 anos aqui no nosso mapa, entre Netuno e Plutão. A diferença aqui é que Netuno está em Áries e distanciou um pouquinho, porque Saturno entrou em Peixes, então ele deu uma certa, ele deu uma descolada de Saturno, então Netuno está também muito potente, Netuno que é regente de Peixes, então é regente corregente, né, desse eclipse, então a gente pode estar sentindo também aqui uma ativação, principalmente aqui entre hoje e amanhã, até amanhã de sábado, que é quando a Lua sai de Aquário. Então, enquanto Lua estiver em Aquário, e principalmente aqui nesse momento em conjunção com Plutão, então ativando esse trígono, alguns insights, algumas boas ideias, sabe? Algumas boas conexões, algumas boas conversas também é importante. Vale a pena a gente aproveitar. A gente está em semana crescente, né? Então, ao mesmo tempo que tem aqui uma certa tensão, né? Ligada a uma transformação, a um empoderamento aqui plutoniano, e essas águas no céu, e essa emoção, e etc. Mas talvez seja um grande momento aqui da gente colocar em movimento, em fala, e aqui tem uma fala virginiana, né? Muito, muito respeitosa, muito prática também, mas falar sobre aquilo tudo que está ali dentro da gente, né? E que a gente quer fazer diferente, que a gente experimentou de forma diferente, e o que que a gente quer, inclusive, né? A Netuno está em retrogradação, Netuno, então, tá falando dessa volta para dentro, sonhos essa semana, até com eclipse em peixes, né? Os sonhos podem ser muito reveladores, então vale a pena a gente prestar atenção, anotar, para ler depois, para entender durante o passar dos dias.
Mas aqui a gente tem um ponto bem, bom, bem interessante aqui que eu acho desse trígono que continua, né? Mas é um trígono que, especialmente aqui por causa do eclipse, esses dias com a lua em aquário, ele está ativado nesse céu, né? Desse contexto aqui de preparação de festa, né? De festa, não tão festa assim, de eclipse. Só para completar, para falar dos planetas pessoais que são tão importantes para a gente, Vênus está em Leão, está seguindo o seu caminho aqui, 11 graus, não está fazendo nenhum aspecto é, direto, né? Mas ele está começando a formar uma quadratura aqui com Lilith. Então, Vênus em quadratura com Lilith é sempre é, bem desafiante, né? Porque é a gente realmente olhar para tudo aquilo que a gente quer e tudo aquilo que está nos prendendo, né? Que é Lilith. Lilith deixa claro o que nos prende, o que nos impede de estar na nossa autonomia. E então está se formando aí um aspecto, né? De tensão, mas que tem a ver com a nossa tomada de direção. Para vocês verem como é que funciona, né? Enquanto aqui a gente tem um trígono que tem oportunidades, então, para a gente poder fazer movimentos aqui, liberar e aproveitar essa época de milagres, eventos cósmicos aqui de eclipse, dali a pouco essa Lilith vai ser ativada por Vênus, que é um planeta pessoal nosso, um Vênus que vem forte, que veio do encontro com Júpiter, que a gente conversou. Então, assim, tudo tem um caminho, né, gente? Não é do nada aqui. Então, quando a gente começa a olhar para o céu de uma forma a entender de onde está vindo e para onde está indo, a gente vai observando os acontecimentos na nossa vida e começa a linkar, começa a trazer correspondência e a entender, então, ok, então tá, aqueles desafios que eu vivi aqui, eles estão, agora eu tenho uma grande oportunidade, mas dali a pouco pode ser que eu vou ser questionada em algumas coisas para ver se eu fiz mesmo o dever de casa lá no início, né? E Vênus, quando se a gente pegar o ciclo de Vênus com Júpiter, ela fez a conjunção, daqui a pouco ela vai chegar num trígono e vai chegar numa quadratura. Então, vai chegar numa quadratura e vai chegar num trígono. Então, é uma evolução do ciclo, né? Uma evolução do caminho. Bom, esse é o céu desse momento de lua crescente, fase crescente. É o céu da semana toda. Eu sei que nós já estamos na quinta-feira. Eu quis chegar aqui antes, mas não teve muito jeito. Mas se vocês não me seguem lá nas redes sociais, eu venho fazendo pílulas lá, tanto nos stories quanto nos textos. Instagram, monalisa.astrologia, comunidade do patreon.com, Monalisa Astrologia. Também tem os podcasts, né? Aqui, não sei se você está me ouvindo no YouTube, no Spotify, no Amazon, mas, enfim, estamos nas plataformas e lá no Instagram e etc. Eu vou deixando pontuado. Quero convidar vocês, já que a gente está aqui, dia 4 de setembro, já falei sobre isso com vocês. O calendário cósmico de setembro está disponível. O calendário cósmico é um calendário muito bacana que eu faço, um e-book, que eu coloco os. Ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Que eu coloco os eventos, principais eventos. Eu falo sobre os principais eventos do mês. Eu vou mostrar aqui o de agosto, que ele tá bem facinho e dá para vocês verem. E, e eu coloco, então, eu compartilho, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. É, eu compartilho os principais eventos do mês, eu falo, esse aqui é o de agosto, que vou mostrar aqui para vocês. É, eu sinalizo o mês com alguns símbolos que vão aqui traduzindo
a energia do dia para você aproveitar, então, para corte de cabelo, para poder fazer, para tomada de decisões e boas conversas, para lançamentos, né, para decisões, enfim. Tem cada dia aqui do mês, eu vou fazendo as traduções, vou mostrando o movimento da Lua, para você já ir conectando com o movimento da Lua, com o signo e a hora. Principais movimentos de planeta, então, por exemplo, aqui Marte, quando Marte entrou em Libra, dia 6 de agosto, eu vou colocando. O dia que o Sol entra no signo, então começa a temporada solar. A Lua nova, né, que começa a temporada da Lua, mostro as fases, a fase crescente, cheia, minguante. Isso tudo como uma forma da gente voltar a se conectar com, com a gente voltar a se conectar com ciclos naturais, né? E o calendário funciona para a gente conectar com isso e também de aproveitar de uma forma muito simples a energia do dia, já aqui já traduzida de uma forma bem resumida, né? E depois eu vou é, detalhando aí nas redes sociais e aqui no podcast. O calendário está disponível para baixar gratuitamente para quem é comunidade do Petro. Caso você não queira fazer parte da comunidade, tá tudo certo, né? Mais uma plataforma, eu não quero acompanhar a Mona Lisa, mas eu quero ter acesso ao calendário e tal. Tive essa demanda, então eu coloquei à disposição à venda por um preço muito simbólico dentro do meu catálogo de produtos do WhatsApp. Então, aqui embaixo eu vou colocar os links, tanto da para você baixar gratuitamente entrando na comunidade, ou para você comprar se você quiser, dentro do meu catálogo de produtos. Também vou deixar os outros links aqui para vocês. Vou deixar o link do último podcast da alunação, se você não assistiu, porque eu acho que vale a pena. Enfim, esse é, então, como eu disse, né, o cenário que a gente tem aqui da semana, preparando para o eclipse. Hidratem-se, beba bastante água, né? É o momento disso não só pelo tempo seco que está na maior parte do país, mas também como aqui um processo de não só simbólico, mas também de saúde, né? Da gente ajudar nessa purificação, nessa limpeza que a gente está vivendo e, enfim, que tá pedindo aqui, né, nesse momento aqui pré-eclipse. Volto em breve para a gente poder conversar sobre esse céu em mais um Drops Cósmico. Um grande beijo para vocês e muito obrigada.